beleza? Bom, dando continuidade às nossas entrevistas nesse período que a gente precisa ficar em reclusão social, hoje a resenha é para você que tem uma criança em casa e não sabe o que fazer para gastar a energia desse mini atleta em época de quarentena. Então, a gente convidou a Patrícia Corsi, que é educadora parental, e ela vai tentar explicar um pouquinho para a gente o que a gente pode fazer com os pequenos nesse momento de reclusão social. Patrícia, obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. E eu já começo te perguntando, durante essa quarentena, o que você indica para a gente gastar a energia das crianças? Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada quando o Vinícius me convidou. E é um prazer falar um pouquinho para vocês sobre algumas estratégias que são necessárias, eu diria, para a gente continuar mantendo a nossa paz e a nossa sanidade mental até o final dessa quarentena. Então, assim, existe uma dinâmica que ela tem que funcionar durante esse período, que é como mais ou menos funciona nas escolas, e é o que a gente pode trazer para a nossa rotina de casa. Muitas vezes a gente pensa que as crianças precisam gastar toda a energia delas e a gente fica um pouco aflito, né? Porque, igual eu, por exemplo, aqui na minha casa não posso usar a quadra, não posso usar o playground, e são atividades que eu costumo fazer com o meu filho todos os dias. Então, estudando, indo um pouquinho a fundo de como a gente consegue gastar toda essa energia das crianças, né? Que estão nesse processo de desenvolvimento mental e físico, a gente conseguir intercalar ao longo do dia para os nossos filhos atividades que sejam de estrutura que eu chamo, né, de concentração, uma atividade de contração e uma atividade de expansão. Esse ritmo, manter esse ritmo e intercalar essas atividades com momentos de tédio da criança é muito importante, porque daí a gente consegue gastar toda a energia física das crianças, assim como a energia mental. Então, é importante a gente avisar os pais que estão ouvindo que esses dois tipos de gastos precisam acontecer. Por quê? Se a gente pensa que a criança precisa só correr pela casa ou qualquer coisa assim, na hora de deitar, a cabecinha dela começa a maquinar demais, porque ela gastou pouca energia mental. Então, a gente tem que intercalar esses exercícios. Então, o que um pai pode fazer de uma atividade física, de expansão dentro de casa, né? Eu trouxe algumas atividades que eu acredito que a maioria dos pais consiga fazer. Porque a gente tem que pensar que existem pessoas que moram em apartamentos menores, apartamentos maiores, casas com quintais, casas sem quintais. Então, algumas coisas que eu tenho feito e tem dado super certo aqui na nossa casa. Então, é brincar. Boliche de garrafa PET. Então, a gente pegar algumas garrafas e jogar boliche. É lembrar um pouquinho da nossa infância, né? Como é que a gente fazia para brincar nessa fase? Meu filho está entrando aqui agora. E boliche de garrafa PET. Então, assim, lembrando da nossa infância, como é que nós nos divertimos com os nossos primos, com os nossos amigos? Pensar em tudo que a gente normalmente fazia na rua ou dentro do nosso quintal, que a gente consiga extrapolar isso para dentro do apartamento, né? Para essa vida que hoje ela ocorre muito menor, né? A gente não convive mais com primos, nem nada disso. Então, a estrutura é outra. Então, boliche de garrafa PET, tomba-lata. Aqui em casa, eu peguei alguns rolinhos de papel higiênico, estruturei para ficarem um em cima do outro, e o meu filho tinha que ficar acertando isso. É importante a gente lembrar que crianças pequenas, eu tenho um filho de 3 anos de idade, ele fez 3 anos na semana passada. Crianças pequenas, a gente não tem como exigir que eles passem 1h30 fazendo uma atividade, porque isso não vai acontecer. Então, ter um repertório, o que eu chamo de cardápio de atividades, é muito importante. Porque quando a gente tem um cardápio de atividades, a criança se entediou com aquela brincadeira, a gente consegue proporcionar outra. Lembrando que proporcionei uma brincadeira de expansão. Então, morto-vivo, estátua, tem músicas que podem te auxiliar nesse momento, boliche, fazer um circuito pela casa, então sobe no sofá e a gente tem que desapegar um pouco, né? Tem que gastar essa energia dessa criança. Então, assim, vai ter que desapegar da cama, vai ter que desapegar do sofá, afastar um pouco dos móveis, para que essa criança tenha espaço de locomoção. Então, assim,
Pode jogar um futebol no sofá, no tapete da sala, pode brincar do boliche, fazer uma caça ao tesouro, fazer basquete com um cesto de lixo ou com uma caixa de sapato. As crianças, elas se entretêm muito quando você traz algo que é do dia a dia delas para o lúdico. Insere uma brincadeira dentro dessa atividade. Hoje mesmo eu fiz tinta guache, misturei com água e congelei e coloquei palitinho de sorvete. E aí depois a gente começou a pintar com isso. É tão interessante o quanto eles ficam entretidos quando você sai desse lugar comum de usar só o gelo na bebida e trazer o gelo para ele pintar. Então, é muito interessante que nós, como pais, que a gente consiga sempre sair desse lugar e intercalar essas atividades. Então, caça ao tesouro, amarelinha, corre com tia, dá cambalhota no colchão, fazer uma música, brincar de mímica, de adivinhar os animais e contar histórias, fazer teatro. Isso tudo são atividades de expansão. Então, essa criança vai estar em movimento, ela vai estar gastando essa energia física. Depois de escolher uma dessas atividades, é importante que os pais insiram também uma atividade de concentração. Então, alguma atividade de colagem, um jogo da memória, um dominó, um bingo, uma história, alguma coisa que traga essa criança para usar mais a capacidade de raciocínio dela, porque daí ela consegue esgotar o físico e esgotar o mental. E aí, quando você proporciona isso para a criança, a chance dela dormir mais cedo e estar mais tranquila é mais fácil, né? Bom, você falou de muitas brincadeiras físicas, né, com materiais físicos, e a gente sabe que nos últimos anos, aí, acho que até nos anos 90, a gente pegou um pouco também essa fase de jogos virtuais, né, videogames e jogos no computador, enfim. E qual seria o limite, né, para uma criança ficar em frente de uma tela, jogando videogame ou jogando no computador? Existe um limite? Qual que é o tolerável? Quanto que é saudável para uma criança ficar à frente de uma tela? Vinícius, essa é uma pergunta que ela tem uma proporção grande, porque ela é muito importante, né? Em que sentido? A Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano passado, por conta exatamente dessas dúvidas que ocorrem, que a gente não sabe, né, direito o que fazer e coisa e tal, ela emitiu dentro do calendário deles uma notificação sobre o uso com cautela de telas. E eu entendo que hoje, nessa realidade de isolamento, vai ser muito mais frequente que os pais utilizem das telas, né? Porque não dá para negar. Uma criança, ela fica extremamente envolvida com um jogo, com um programa, um desenho. Então, eu vou passar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? O que eles recomendam. E é claro que a gente vai ter que fazer adaptações, porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Mas tendo posse dessa informação, dessa recomendação, lembrar o impacto das telas no desenvolvimento cerebral de uma criança, tá? E o que é esse impacto? Uma criança, ela consegue expandir o imaginário dela, o vocabulário, através de experiências. Então, toda vez que ela derruba alguma coisa, ela percebe um som, ela aprende que determinada coisa, se cair, vai quebrar. E ela precisa experienciar uma garrafa de água tombando para a água molhar, para ele entender que ela vai ter que tomar cuidado de uma próxima vez. Às vezes você vai falar 10 vezes para a criança, cuidado com a garrafa d'água para não derrubar a água. E ela vai sair correndo com a água e tudo mais. Primeira vez que ela derrubar a água, aí sim ela aprendeu. Enquanto você estiver só falando, ela ainda não aprendeu. Então, o que isso tem a ver com as telas? Quando você coloca uma criança em frente às telas, videogames e tudo mais, o que acontece? Você quebra essa questão dessa experiência. Por quê? Ela está recebendo estímulos visuais, auditivos. E ela não tem a experiência disso. E quando ela já... Imagina, é como se você falasse um balão
e ela não tem a chance de interpretar mentalmente o que é um balão. Ela já recebe a imagem com a cor e as associações todas que ela faria sozinha. Então, quando a gente fala dessa exposição a telas, é exatamente para a gente tomar cuidado com o passar desse limite e tomar muito cuidado nesse momento de isolamento para que a gente não use as telas como babá dos nossos filhos, né? Eu sei que a gente está se virando nos 30, eu trabalho, você viu, meu filho já entrou aqui 2 vezes, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque seria muito mais fácil se eu estivesse colocando ele em frente à TV. E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos indica? Que em menos de um ano, crianças com menos de um ano não tenham nenhum acesso a telas. Telas, eu estou dizendo, computador, telefone, iPad, nenhum. Televisão da casa. Menos de um ano que essas crianças não tenham nem acesso à TV ligada. Sabe TV de pano de fundo? Que fica ali passando o programa, ninguém nem está prestando atenção. Crianças com menos de um ano, nem essa TV de pano de fundo precisa estar lá, pode estar lá, né? De acordo com a Sociedade Brasileira. Menores de 2 anos, que elas não fiquem com telas. Então, pode existir a TV de pano de fundo, desde que a criança não fique parada ali na frente. E se você já conviveu com uma criança com menos de 2 anos, você sabe que é um super desafio isso. Porque parou, a criança não para comer, a criança não para nada, basicamente, né? Então, assim, muitos pais, e a gente vê muito isso em restaurantes e tudo mais, que para que os pais comam, eles colocam os filhos em frente ao iPad, o celular, e, gente, isso não é uma crítica, eu quero levar consciência para esses pais, né? Porque eu também sei o quanto isso é difícil. Mas é muito complicado a gente não inserir essa criança nesse contexto de um jantar, de uma refeição, a gente sempre ir colocando ela em frente às telas. A gente vai fazendo isso de quando elas começam a sentar, 6 meses lá, 7, 8, sei lá, até 10 anos de idade. Aí com 12, essa criança não sai do quarto, porque daí ela já joga sozinha, já faz as coisas dela sozinha, e os pais estão tentando entender o que aconteceu. Né? O que aconteceu com meu filho que agora ele está lá? Mas o que aconteceu foi que ele não foi nunca inserido dentro dessa realidade, dessa dinâmica familiar, de convívio, de ter que esperar a refeição chegar. Então, assim, para as refeições, eu recomendo que os pais levem massinha para restaurantes, livros de colagem com adesivos, funcionam muito bem para esses momentos. Mas, para as crianças, então, com menos de 2 anos, 0 telas. De 2 a 5 anos, menos de 1 hora de tela por dia, né? Então, assim, um filme rápido, e tão importante quanto a quantidade é a qualidade do que os nossos filhos estão assistindo. Então, assim, por mais que você precise utilizar as telas por algum motivo, você não tem rede de apoio, não tem com quem deixar seu filho, você precisa fazer determinada coisa, alguma coisa precisa acontecer. Então, assim, muito cuidado com o que você coloca à disposição do seu filho. Então, hoje, já existe canal infantil que pode mitigar isso, porque existem alguns vídeos bem complicados que são inseridos no meio de desenhos infantis. E para quem tem reprodução automática, por exemplo, de um YouTube, sai de um vídeo, já entra no outro. O pai colocou no desenho do Mickey e da Minnie, quando ele volta para ver um desenho muito inadequado para determinada faixa etária. Então, assim, toma muito cuidado com isso, porque acontece aos montes. E a criança, ela não tem filtro. Ela vai absorver tudo aquilo que estiver à frente dela, né? Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. E acima de 5 anos, não existe uma determinação. O que os estudos mais recentes, né, e vem sendo, não existe uma determinação pela sociedade brasileira. Mundialmente, existe uma recomendação de até 3 horas para até 10 anos de idade. Hoje em dia, uma criança de 10 anos já tem o próprio celular, já tem o próprio smartphone, e ela já fica muito mais do que 3 horas. É importante a gente linkar isso com crescente aumento de obesidade infantil. O Brasil hoje é o 2º país do mundo com o maior número de crianças em obesidade. Então, assim, é muito importante a gente linkar esse momento
com tudo isso, né? Pensar nesses adolescentes que estão deixando de criar vínculo com os pais, deixando de ter essa conexão com os pais, para que a gente possa ser inserido nesse meio e tentar deixar as telas para um outro momento, e desenvolva mais o hábito da leitura, o hábito da concentração. Então, intercalar as atividades ajuda com isso. E deixar a criança vivenciar o tédio. Isso é muito importante. E vivenciar o tédio não é vivenciar o tédio em frente à televisão, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe até alguns estudos correlacionando o que a gente chama de autismo virtual. É uma criança que ela não tem espectro autista, mas que ela desenvolve inúmeros sintomas, né, do autismo por conta da alta exposição a telas. Então, existe atraso de fala, existe inadequação social, existem vários sintomas para esse momento. Então, é importante a gente estar sempre de olhos abertos e regulando, sim, a quantidade de horas que a gente vai expor os nossos filhos. Mudando um pouco, assim, né, que a gente está falando tanto da parte de tecnologia, que isso é muito presente, realmente nós temos que evitar aí para as crianças, atividade física. A partir de que momento eu posso inserir uma atividade física para uma criança? Até porque eu tenho um sobrinho de 2 anos e muitas vezes eu tento mostrar para ele já algumas coisas relacionadas a isso, para ver se ele gosta, se ele pega jeito, se ele já tem uma habilidade para essas coisas. Hoje tem corrida para crianças de 2 anos, é uma corridinha curta. Então eu queria entender a que momento ou até onde eu posso ir com isso. A partir do momento que a criança anda. Eu acho que é claro que você vai ter que adaptar, né, isso e entender que não dá para você exigir de uma criança de 2 anos que ela faça movimentos, acompanhe uma aula inteira de futebol, por exemplo, né? Não vai acontecer, ela não vai fazer esses movimentos. Mas eu vou dar o meu exemplo e é o que eu recomendo para todo mundo, porque eu estudei muito isso lá atrás. Desde que o meu filho começou a engatinhar, eu descia com ele para a quadra do prédio. Né? Então, o meu filho, eu tenho vídeos dele ele começou a andar, ele tinha nem 10 meses, ele tem uma coordenação motora bem desenvolvida, então ele não tinha nem 10 meses, ele já andava. Com 1 ano e 2 meses, ele já andava de patinete. Então, por que isso? Porque desde que ele engatinha, eu levo ele para a quadra quase todos os dias, exceto dias de chuva, ou dias que eu pego ele tarde na escola, né? Ou qualquer coisa assim. Então, assim, hoje aqui na minha casa, ele anda de patinete para todos os cantos. O patinete vai para o quarto dele, ele vai do patinete para a cozinha, e eu não moro numa casa enorme, gente. É tipo assim, distâncias curtíssimas, mas ele tem que ir de patinete. Então, assim, ele joga futebol muito bem, ele é super coordenado para futebol. As professoras já me deram esse feedback, inclusive. Por quê? Porque desde muito cedo ele tem esse contato. Eu sou uma pessoa que eu adoro esportes. Então, desde muito cedo, eu já insiro na rotina dele. Ele adora jogar basquete. Outro dia ele tava batendo... Gente, ele fez 3 anos agora. Ele tava batendo bola, bateu basquete, assim, mais de 30 vezes. Isso é muita coisa para uma criança de 3 anos. Muita coisa. Então, assim, eu acho que a partir do momento que essa criança andou, estabeleceu ali esse momento, põe ele em contato com uma bola, faz esse... Não tenha medo do seu filho cair. Ele vai cair. Então, assim, absorva isso e entende que isso faz parte desse processo. Então, criança, tem algumas aulas de judô para crianças de 2 anos de idade. Inclusive, tem judô hoje online, que o pessoal está fazendo no Instagram, nesse lance de lives e tudo mais. Lives diárias para crianças, para os pais fazerem junto com as crianças, aulas de judô. Então, tem aula de judô, tem aula de karatê para crianças a partir de 2 anos, tem aulas de dança, aulas de balé, teatro. Então, assim, tem até alguns algumas aulas de futebol, né? Que a maioria a partir de 4, mas eu conheço, como ele gosta muito, a gente estudou, só que ficou longe pra gente. Mas tem alguns lugares em São Paulo que eles dão aula para criança a partir de 2 anos de idade, de futebol. Então, assim, eu acho que esporte é vida e quanto antes as crianças forem inseridas nesse meio, mais fácil fica delas lidarem com o tédio, mais fácil fica todo o restante, né? De gastar toda essa energia. A própria criança
vem dela esse viés, essa criatividade. O esporte ele é muito importante para trabalho em equipe, para essa criança aprender a lidar com a perda, porque faz parte, né, do esporte, você perder e você cair, ter que levantar. Então, eu acho que o quanto antes a gente conseguir inserir isso na rotina dos nossos filhos, claro que adequando a idade. Natação também é um esporte super comum para bebês. Bebezinhos a partir de 6 meses já podem, precisa tomar algumas precauções, né, claro, mas já podem, sim, fazer aulas de natação. Então, assim, é muito importante que a gente insira o quanto antes, eu digo. Patrícia, o nosso tempo está chegando ao fim, mas para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para os pais, para as mães, para as pessoas que têm em casa, porque eu acho que uma coisa boa que a gente vai tirar de todo esse momento que a gente está vivendo é que a gente está resgatando valores e coisas que estavam um pouquinho esquecidos durante a correria do nosso dia a dia, né? Então, eu queria que você deixasse para a gente terminar um recado aí para os pais que estão em casa e que estão lutando com os filhos para entreter as crianças nesse momento aí tão difícil que a gente está passando. Eu queria que esses pais aproveitassem esse momento, porque a gente, né, enquanto adultos, vai se lembrar de vários perrengues que a gente está passando nesse momento, né? Desde preocupação com a economia, com a saúde, dos idosos da nossa família, enfim, das pessoas em situação de risco do país. Mas os nossos filhos, eles só vão se lembrar dos momentos em que a gente ficou sentada no chão, brincando com eles. Eles não vão se lembrar da casa que estava bagunçada, eles não vão se lembrar da louça na pia, eles não vão se lembrar da roupa para lavar. Eles vão se lembrar dos desenhos que vocês fizeram, vão se lembrar dos dias que brincaram com a tinta, do futebol na sala. Eles vão ter memórias desses momentos que vocês criaram juntos. Conexão, sem celular, sem telas, e um olhando para o outro, abraçando. Então, assim, vamos aproveitar esse momento e dele tirar essa conexão, que eu acho que é isso que vai levar para a vida, né? Aumentar esse laço. A gente já vem percebendo isso aqui na nossa casa, e eu espero que a maioria das pessoas esteja percebendo isso também na casa delas. Bom, pessoal, é isso então. Acho que foi uma conversa aí que deu para esclarecer muita coisa e ajudar aí os pais, as mamães, enfim, as pessoas que têm criança em casa. Patrícia, agradecer muito você por ter parado aí seu tempinho, ter deixado o seu filho um pouquinho de lado para poder conversar com a gente. Muito obrigada, viu? Imagina, um prazer, prazerzaço. Fico muito contente e espero que a gente consiga aí levar mais crianças ainda para o esporte o quanto antes. Maravilha. Bom, para você que está vendo a entrevista, aquele convite de sempre, se inscreva no canal, compartilha, marca os amigos. Em breve a gente está de volta aí com uma entrevista nova. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, vamos para o jogo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Patrícia. Vamos para o jogo. Até, valeu. Tchau. Foi de brincadeira. Te vi uma vez, me apaixonei.